Mais uma vez estamos juntos para o nosso estudo em grupo das obras de André Luiz. Hoje, Missionários da Luz, capítulo 18. Obsessão. A conselho de orientadores experimentados, o agrupamento a que Alexandre prestava preciosa colaboração reunia-se em noites previamente determinadas para atender aos casos de obsessão. Era necessário reduzir, tanto quanto possível, a heterogeneidade vibratória do ambiente, o que compelia a direção da casa limitar o número de encarnados nos serviços de benefício espiritual. Atentem. Semelhante capítulo de nossas atividades impressionava-me fortemente, razão porque, depois de obter a permissão de Alexandre para acompanhá-lo ao trabalho, interroguei com a curiosidade de sempre. Todo obsidiado é um médium, na acepção legítima do termo? Observemos. O instrutor sorriu e considerou. Médiuns, meu amigo, inclusive nós outros, os desencarnados, todos somos. Vocês viram bem? Eu vou ler de novo. Médiuns, meu amigo, inclusive nós outros, os desencarnados também são médiuns. Em vista de sermos intermediários do bem que procede de mais alto, quando nos elevamos, ou portadores do mal, colhido nas zonas inferiores, quando caímos em desequilíbrio. Nós vimos, eu vou abrir um parênteses já aqui, porque eu não sei se eu vou lembrar disso lá, porque eu fiz essa lição faz tempo. Em várias oportunidades, no nosso lar, quando recebem visita do mais alto, que põe todos numa plateia, e o espírito aparece lá na frente, ele não veio andando, ele apareceu lá na frente. O que aconteceu? Um fenômeno de materialização espírita lá no plano espiritual. Há vários casos, nós poderíamos listá-los sem número. Isso é uma tarefa que cada um de nós deveria fazer, observar esses detalhes e absorver para o nosso conhecimento. Seguindo, o obsidiado, porém, acima de médium de energias perturbadas, é quase sempre um enfermo, representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. Por isso mesmo, constitui em todas as circunstâncias um caso especial, exigindo muita atenção, prudência e carinho. Lembrando as conversações ouvidas entre os companheiros encarnados, cooperadores assíduos do esforço de Alexandre e outros instrutores, acrescentei: pelo que me diz, compreendo as dificuldades que envolvem os problemas alusivos à cura. Entretanto, recordo-me do otimismo com que nossos amigos comentam a posição dos obsidiados que serão trazidos a tratamento. O generoso mentor fixou um sorriso paternal e observou: eles, por enquanto, não podem ver senão o ato presente do drama multissecular de cada um. Não ponderam que obsediado e obsessor são duas almas que carregam de muito longe, extremamente ligadas para as perturbações que lhes são peculiares. Não é um espírito que vai passando ali na esquina e faz obsessão numa pessoa. Não. Eles estão ligados há muitos séculos. Nós precisamos observar esses detalhes com mais carinho. Nossos irmãos na carne procedem acertadamente, entregando-se ao trabalho com alegria, porque de todo esforço nobre resulta um bem que fica indestrutível na esfera espiritual. No entanto, deveriam ser comedidos nas promessas de melhoras imediatas no campo físico e, de modo algum... desculpa a sirene aí da rua.
Seguindo, de modo algum, deveriam formular julgamento prematuro em cada caso, porquanto é muito difícil identificar a verdadeira vítima com a visão circunscrita do corpo terrestre. A gente sempre acha que o encarnado é um coitadinho, a vítima. Nem sempre é assim. Depois de pequena pausa, continuou. Também observei o exagerado otimismo dos companheiros, vendo que alguns deles, mais levianos, chegavam a fazer promessas formais de cura às famílias dos enfermos. Você não resolve uma situação secular em um encontro de obsessão. Isso não é possível. Claro que serão enormes os benefícios a serem colhidos pelos doentes. Todavia, se devemos estimar o bom ânimo, cumpre-nos desaprovar o entusiasmo desequilibrado e sem rumo. Já conhece todos os casos? Indaguei. Todos, respondeu Alexandre, sem hesitar. Dos 5 que constituirão o motivo da próxima reunião, apenas uma jovem, revela possibilidades de melhoras mais ou menos rápidas. Os demais comparecerão simplesmente para socorro, evitando agravo nas provas necessárias. Considerando muito interessante a menção especial que se fazia, perguntei: gozará a jovem de proteção diferente? O instrutor sorriu e esclareceu: não se trata de proteção, mas de esforço próprio. O obsediado, além de enfermo, representante de outros enfermos, quase sempre é também uma criatura repleta de torturantes problemas espirituais. Se lhe falta vontade firme para a autoeducação, para a disciplina de si mesmo, Está demorando para virar aqui. É quase certo que prolongará sua condição dolorosa além da morte, que acontece a um homem indiferente ao governo do próprio lar. Indubitavelmente será assediado por 1001 questões no curso de cada dia e acabará vencido, convertendo-se em joguete das circunstâncias. Imagine agora que este homem indiferente esteja cercado de inimigos que ele mesmo criou, adversários que lhe espreitam os menores gestos, tomados de sinistros propósitos, na maioria das vezes. Se não desperta para as realidades da situação, empunhando as armas da resistência e valendo-se do auxílio exterior que lhe é prestado pelos amigos, é razoável que permaneça esmagado. Esta é a definição de maior porcentagem dos casos espirituais de que estamos tratando. Não representa, porém, a característica exclusiva das obsessões de ordem geral. Existem igualmente os processos laboriosos de resgate. Nem sempre é alguma coisa maligna, às vezes é um resgate necessário. Existem igualmente os processos laboriosos de resgate, em que, depois de afastados os elementos da perturbação e da sombra, perseveram as situações expiatórias. Em todos os acontecimentos dessa espécie, porém, não se pode prescindir da adesão dos interessados, diretos na sua própria cura. Se o obsidiado está satisfeito na posição de desequilíbrio, há que esperar o término de sua cegueira, a redução da rebeldia que lhe é própria, ou o afastamento da ignorância que lhe oculta a compreensão da verdade. Ante os obstáculos dessa natureza, embora sejamos chamados com fervor por aqueles que amam particularmente os enfermos, nada podemos fazer senão semear o bem para a colheita do futuro, sem qualquer expectativa de proveito imediato. O instrutor imprimiu ligeiro intervalo à conversação e, porque visse minha necessidade de esclarecimento, prosseguiu. A jovem a que me referi está procurando a restauração das forças psíquicas por si mesma. Tem lutado incessantemente contra as investidas das entidades malignas, mobilizando todos os recursos de que dispõe no campo da prece, do autodomínio, da meditação. Não está esperando o milagre da cura sem esforço, e não obstante terrivelmente perseguida
por seres inferiores, vem aproveitando toda espécie de ajuda que os amigos de nosso plano projetam em seu círculo pessoal. A diferença, pois, entre ela e os outros é de que, empregando suas próprias energias, entrará, embora vagarosamente, em contato com a nossa corrente auxiliadora, ao passo que os demais continuarão, ao que tudo faz crer, na impassibilidade dos que abandonam voluntariamente a luta edificante. Compreendi a elucidação e esperei a noite de socorro aos obsidiados, como Alexandre designava esse gênero de serviço. Não decorreram muitos dias e, em companhia do instrutor, penetrei sumamente interessado ao conhecido recinto. O pessoal estava agora reduzido. Em derredor da mesa reuniam-se tão somente 2 médiuns, seres irmãos experimentados no conhecimento e prática de problemas espirituais, e os obsediados em tratamento. Os enfermos, em número de 5, apresentavam características especiais. 2 deles, uma senhora relativamente jovem e um cavalheiro maduro, demonstraram enorme agitação. 2 outros, ambos moços e irmãos pelo sangue, pareciam completamente imbecilizados. E, por último, observamos a jovem a que Alexandre se referira, que se controlava com esforço ante o assédio de que era vítima. As entidades inferiores que rodeavam os doentes compareciam em grande número. Nenhuma delas nos registrava a presença, em virtude do baixo padrão vibratório em que se mantinham, mas se sentiam à vontade no contato com os companheiros encarnados, permutavam impressões entre si com grande interesse e, através das conversações, deixavam perceber seus terríveis projetos de ataque e vingança. Seguia-lhe atentamente a movimentação, quando fui surpreendido com a chegada de 2 amigos de nosso plano, com os quais olhavam os obsessores com certo receio. São nossos intérpretes junto das entidades perseguidoras. Olhem aqui, é um espírito médium, trabalhando como médium, porque médium todos são. Exclamou Alexandre, elucidando. Em virtude da condição em que se encontram, podem ser percebidos por elas e mantêm estreita ligação conosco ao mesmo tempo. Assinalando a serenidade com que sorriam para nós, sem partilharem de entendimento direto com os instrutores de nossa esfera ali presentes, ouvi o meu orientador explicar. Já se encontram de posse das instruções precisas aos trabalhos da noite. As criaturas desencarnadas que se congregavam ali em dolorosa perturbação retificaram, de algum modo, a linguagem que lhes era própria ao avistarem os 2 missionários. Verifiquei pela modificação à vida que ambos eram já conhecidos de todas. Um dos obsessores, evidentemente cruel, falou em tom discreto a um dos companheiros. Estão chegando os pregadores. Oxalá não nos venham com maiores exigências. Não sei o que desejam esses ministros, respondeu o interlocutor, algo irônico, porque, afinal de contas, conselho e água dão-se a quem pede. Parece-me que convidaram os da mesa a cansar-nos até o esquecimento de nossos propósitos, de fazer justiça pelas próprias mãos. Palavras o vento leva, aduziu o outro. A essa altura, os novos amigos entraram em palestra com as entidades da sombra. Um deles dirigiu-se a uma senhora desencarnada em 3 condições, que se ligava a um dos obsidiados em posição de idiotia e falou-lhe bondoso. Com que então minha irmã parece melhorada, mais forte. Ainda bem. Ela explodiu em crise de pranto. Todavia, prosseguiu o missionário sem qualquer inquietude. Acalme-se. A vingança agrava os crimes cometidos. Para restabelecer a felicidade perdida, a minha amiga é necessário esquecer todo o mal, enquanto abrigar pensamentos de ódio não poderá atingir as melhoras que deseja.
A cólera perseverante constitui estado permanente de destruição. Não conseguirá articular os elementos da paz íntima até que perdoe de coração. É quase impossível, respondeu a interpelada. Este homem afrontou meu ideal de mulher, lançou-me a corrupção, escarneceu de minha sorte, transformou-me o destino em corrente de males. Não será justo que pague agora? Não apregoam que o Pai é justo? Eu não vejo, porém, o Pai. E preciso fazer justiça, usando minhas próprias forças. E por que o doutrinador desencarnado, a fitasse, compadecido, murmurou: e se fosse o Senhor a mulher? Ponha-se no meu caso e pense como procederia. Prontificar-se-ia a desculpar os malvados que lhe atiraram lama ao coração? Cerraria as portas da memória a ponto de anestesiar os mais belos sentimentos do caráter? Não acredito. O Senhor reagiria como estou reagindo. Há condições para perdoar, e as condições que eu imponho na qualidade de vítima são as de que o meu verdugo experimente também o sarcasmo da sorte. Ele infelicitou-me, voltou ao mundo, preparou-se para uma vida regalada e considerações sociais. Titulou-se para conquistar a estima alheia. O que me deve? Também eu, noutro tempo, não era digna de respeito geral? Não me candidatara a uma existência laboriosa e honesta, com o firme propósito de servir a Deus? Acompanhava a discussão com forte interesse, admirando o individualismo que caracteriza cada criatura, ainda mesmo além da morte do corpo. O intérprete de nossa esfera, contemplando-a sem irritação, observou: todas as suas considerações, minha amiga, são aparentemente muito respeitáveis. Todavia, em todos os desastres que nos ocorram, devemos examinar serenamente a percentagem de nossa coparticipação. Apenas em situações raríssimas poderíamos exigir, de fato, o título de vítimas. Na maioria dos acontecimentos dessa natureza, porém, temos a nossa parte de culpa. Não podemos evitar que a ave de rapina cruze os ares sobre as nossas frontes, mas podemos impedir que faça ninho em nossas cabeças. Nesse ponto, a interlocutora, parecendo melindrada, acentuou asperamente: suas palavras são filhas da pregação religiosa, mas eu estou à procura de justiça. E com um riso irônico, terminava: aliás, da justiça pregoada por Jesus. O missionário não se exaltou ante o sarcasmo do gesto que acompanhou a observação ingrata e disse-lhe bondoso: a justiça, quantos crimes se praticam no mundo em seu nome? Quantos homens e mulheres que, em procurando fazer justiça sobre si mesmo, nada mais fazem que incentivar a tirania do eu? Refere-se a irmã do Divino Mestre. Que espécie de justiça reclamou o Senhor para ele? Quando vergava sobre a cruz? Nesse sentido, minha amiga, o Cristo nos deixou normas de que não devemos esquecer. O Mestre mantinha-se vigilante em todos os atos alusivos à justiça para os outros. Defendeu interesses espirituais da coletividade até a suprema renunciação. Entretanto, quando surgiu a ocasião de seu julgamento, guardou silêncio e conformação até o fim. Naturalmente, não desejou o Mestre, com semelhante atitude, desconsiderar o serviço sagrado dos juízes retos no mundo carnal, mas preferiu adotá-la, estabelecendo o padrão de prudência para todos os discípulos de seu Evangelho, nas mais diferentes situações. Ao se tratar de interesses alheios, minha irmã, devemos ser rápidos na justificação legítima. Entretanto, quando os assuntos difíceis e dolorosos nos envolvem o eu, convém moderar todos os impulsos de reivindicação. Nem sempre a nossa visão incompleta nos deixa perceber a altura da dívida que nos é própria. E na dúvida é lícita a abstenção. Acredita que Jesus tivesse algum débito para merecer a sentença condenatória?
Ele conhecia o crime que se praticava, possuía sólidas razões para reclamar o socorro das leis. No entanto, preferiu silenciar e passar, esperando-nos no campo da compreensão legítima. É que o mestre, acima do olho por olho, das antigas disposições da lei, ensinou o amai-vos uns aos outros, praticando-o invariavelmente. Confirmou a legalidade da justiça, mas proclamou a divindade do amor. Demonstrou que será sempre heróico o lado de defender os que merecem, mas se absteve de fazer justiça para si mesmo, para que os aprendizes de sua doutrina estimassem a prudência humana e a fidelidade divina nos problemas graves da personalidade, fugindo aos desvairios que as paixões do eu podem desencadear nos caminhos do mundo. A interlocutora, em face à argumentação veemente e bela, emudeceu, fortemente impressionada. E Alexandre, que seguia também comovido as explicações do intérprete, observou-me. O trabalho de esclarecimento espiritual, depois da morte, entre as criaturas, exige de nós outros muita atenção e carinho. É preciso saber semear na terra abandonada dos corações desiludidos, que se afastam da crosta sob tempestade de ódio e angústia desconhecida. Diz o livro sagrado que no princípio era o Verbo. Também aqui, diante do caos desolado dos espíritos infelizes, é necessário utilizar o Verbo no princípio da verdadeira iluminação. Não podemos criar sem amor, e somente quando nos prepararmos devidamente, edificaremos com êxito para a vida eterna, silenciando a entidade que fora criteriosamente advertida. Passei a observar a senhora, ainda jovem, que se mostrava sob irritação forte no recinto, preocupado com os amigos encarnados. Diversos perseguidores invisíveis à perseguição terrestre mantinham-se ao lado dela, impondo-lhe terríveis perturbações, mas de todos eles sobressaía um obsessor infeliz, de maneiras cruéis. Colara-se-lhe ao corpo em toda a sua extensão, dominando-lhe todos os centros de energia orgânica. Identificava a luta da vítima e buscava resistir quase inutilmente. Meu bondoso orientador percebeu minha estranheza e explicou. Este, André, representa um caso de possessão completa, porque ele se ligava a todo o corpo da pessoa, da vítima. Vítima, entre aspas, como já aprendemos. E dirigindo-se ao intérprete, que argumentava momentos antes, recomendou-lhe estabelecer ligeiro diálogo com o perseguidor temível, para que eu ajuizasse quanto ao assunto. Sentindo-se tocado pela destra carinhosa do nosso companheiro, o infortunado gritou: não me venha ensinar o caminho do céu. Conheço minha situação e ninguém pode deter o meu braço vingador. Não desejamos forçá-lo, meu irmão, acentuou o amigo com serenidade evangélica. Tranquilize-se, enquanto alimentar propósitos de vingança, será castigado por si mesmo. Ninguém o molesta senão a própria consciência. As algemas que o prende à inquietude e à dor foram fabricadas pelas suas próprias mãos. Nunca, bradou o desventurado, nunca. E ela? Fez acompanhar a pergunta de horrível expressão e continuou. O senhor, que prega a virtude, justifica a escravidão de homens livres? Acredita no direito de construir senzalas para humilhar os filhos do mesmo Deus? Essa mulher foi perversa para nós todos. Além do meu esforço vingador, vibram o ódio outros corações que não a deixam descansar. Persegui-la-emos onde for. Esboçou um gesto sinistro e prosseguiu. Por simples capricho, ela vendeu minha esposa e meus filhos. Não é justo que sofra até que o restitua a mim? Será crível que Jesus, o Salvador por excelência, aplaudisse o cativeiro? O nosso intérprete, muito calmo, obtemperou. O mestre não aprovaria a escravidão. Contudo, meu amigo, recomendou-me o perdão recíproco, sem o qual
Nunca nos desvencilharemos do cipual de nossas faltas. Qual de nós, antigos hóspedes da carne, conseguirá exibir um passado sem crimes? Neste momento, seus olhos revelaram a culpa de uma irmã infeliz. Sua alma, entretanto, meu irmão, permanece desvairada pelo furacão da revolta. Sua memória está, consequentemente, desequilibrada e ainda não pode reapossar-se das lembranças totais que lhe dizem respeito. Não lhe sendo possível recordar o pretérito com exatidão, não seria mais razoável esperar, em seu caso, pelo justo juiz? Como julgar e executar alguém pelas próprias mãos, se ainda não pôde avaliar a extensão dos seus próprios débitos? O revoltado parecia chocar-se entre os argumentos ouvidos, mas longe de recapitular em sua posição de perseguidor, respondeu asperamente: para os mais fracos, suas observações serão valiosas. Não para mim, porém, que conheço as sutilezas dos pregadores na sua esfera. Não abandonarei meus propósitos. Minha situação não se resolverá com simples palavras. Nosso companheiro, compreendendo o endurecimento do antagonista e apiadando-se-lhe da ignorância, continuou em tom fraterno: não se trata de sutileza, e sim de bom senso. Aliás, não desejo retirar-lhe as razões de natureza individualista, mesmo porque vigorosos laços unem-se-lhe à influenciação à mente da vítima. Entretanto, apelo para os sentimentos nobres que ainda vibram em seu coração, fazendo-lhe reconhecer que, sem as desculpas recíprocas, não liquidaremos nossos débitos. Em geral, o credor exigente é cego para com os próprios compromissos. A sua reclamação, na essência, deve ser legítima. No entanto, é estranhável o seu processo de cobrança, no qual não descubro qualquer vantagem, visto que suas atividades de vingador, além de aprofundar suas chagas íntimas, tornam-no antipático aos olhos de todos os companheiros. Ferido talvez mais fundamente em sua vaidade, o obsessor calou-se, enquanto o intérprete se voltava para nós outros, indagando de meu orientador quanto à conveniência de ajudar-se magneticamente ao infeliz, a fim de que as reminiscências dele pudessem abranger alguns quadros do passado distante. Alexandre, todavia, considerou: não seria oportuno dilatar-lhe as lembranças, não conseguiria compreender. Antes de maior auxílio ao seu entendimento, é necessário que ele sofra. Que interessante. Aproveitando a pausa mais longa que se fizera entre todos, observei detidamente a pobre obsidiada, cercada de entidades agressivas. Seu corpo tornara-se como que habitação do perseguidor mais cruel. Ele ocupava-se do organismo desde o crânio até os pés, impondo-se-lhe tremendas reações em todos os centros de energia celular. Fios tenuíssimos, mas vigorosos, uniam-nos ambos, ao passo que o obsessor nos apresentava um quadro psicológico de satânica lucidez, e a desventurada mulher mostrava-se aos colaboradores encarnados a imagem oposta, revelando angústia e inconsciência. Salve-me do demônio, salve-me do demônio, gritava sem cessar, comovendo os companheiros em torno da mesa humilde. Oh, meu Deus, quando terminará meu suplício? Olhos desmesuradamente abertos, como a fixar os inimigos invisíveis à obsessão comum, bradava angustiosamente após ligeiros instantes de silêncio. Chegaram todos do inferno. Estão aqui, ai, ai. Seus gemidos semelhavam-se a longos silvos estentorosos. Atendendo-me à expectação, esclareceu o instrutor. Esta jovem senhora apresenta doloroso caso de possessão. Desde a infância era perseguida pelos adversários tenazes de outro tempo. Na vida de solteira, porém,
no ambiente de proteção dos pais, ela conseguiu, de algum modo, subtrair-se à integral influenciação dos inimigos persistentes, embora lhe seguissem a atuação de maneira menos perceptível. Sobrevindo, no entanto, as responsabilidades do matrimônio, em que, na maioria das vezes, a mulher recebe maior quinhão de sacrifícios, não pôde mais resistir. Logo após o nascimento do primeiro filhinho, caiu em prostração mais intensa, oferecendo oportunidade aos desalmados perseguidores e, desde então, experimenta penosas provas. E expor novas questões que o assunto suscitava, mas o instrutor amigo fez-me ver que a reunião de auxílio por parte dos encarnados teria início naquele mesmo instante. Precisávamos manter o concurso vigilante da fraternidade. Observei, agradavelmente surpreendido, as emissões magnéticas dos que se reuniam ali, em tarefa de socorro, movida pelo mais santo impulso de caridade redentora. Nossos técnicos em cooperação avançada valiam-se do fluxo abundante de forças benéficas, improvisando admiráveis recursos de assistência. Mas não só os obsidiados, mas também os infelizes perseguidores. De todos os enfermos psíquicos, somente a jovem, resoluta a que nos referimos, conseguia aproveitar o nosso auxílio. 100%. Identificava-lhe o valoroso esforço para reagir contra o assédio dos perigosos elementos que a cercavam. Envolvida na corrente de nossas vibrações fraternas, recuperara a normalidade orgânica absoluta, embora em caráter temporário. Sentia-se tranquila, quase feliz. Apesar de manter-se em trabalho ativo, Alexandre chamou-me a atenção, assinalando o fato. Esta irmã, disse o orientador, permanece de fato no caminho da cura. Percebeu a tempo que a medicação, qualquer que seja, não é tudo no problema da necessária restauração do equilíbrio físico. Já sabe que o socorro de nossa parte representa material que deve ser aproveitado pelo enfermo desejoso de restabelecer-se. Por isso mesmo, desenvolve toda a sua capacidade de resistência, colaborando conosco no interesse próprio. Observe. Efetivamente, sentindo-se amparada pela nossa extensa rede de vibrações protetoras, a jovem emitia vigoroso fluxo de energias mentais, expelindo todas as ideias malsãs que os desventurados obsessores lhe haviam depositado na mente, absorvendo em seguida os pensamentos regeneradores e construtivos que a nossa influenciação lhe oferecia. Aprovando-me o minucioso exame com um gesto significativo, Alexandre tornou a dizer: apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura positiva. No doloroso quadro das obsessões, o princípio é análogo. Se a vítima capitula sem condições ante o adversário, entrega-se-lhe totalmente e torna-se possessa, após transformar-se em autômano, à mercê de perseguidor? Se possuir vontade frágil e indecisa, habitua-se à persistente atuação dos verdugos e vicia-se no círculo de irregularidades de muito difícil corrigenda, porquanto se converte aos poucos em polos de vigorosa atração mental aos próprios algozes. Em tais casos, nossas atividades de assistência estão quase circunscritas a meros trabalhos de socorro, objetivando resultados longínquos. Quando encontramos, porém, um enfermo interessado na própria cura, valendo-se de nossos recursos para aplicá-los à edificação interna, então podemos prever triunfos imediatos. Calando-se, o instrutor prosseguiu, observando os serviços que se desenrolavam no recinto. O doutrinador encarnado, companheiro de grande e bela sinceridade, era o centro de um quadro singular. Seu tórax convertera-se em foco irradiante, e cada palavra que lhe saía dos lábios semelhava-se a um jato de luz, alcançando diretamente o alvo, fosse ele os ouvidos perturbados,
dos enfermos ou o coração dos perseguidores cruéis. Suas palavras eram, com efeito, de uma simplicidade encantadora, mas a substância sentimental de cada uma assombrava pela sublimidade, elevação e beleza. Reparando-me a estupefação, Alexandre veio em meu socorro esclarecendo. Estamos aqui numa escola espiritual. O doutrinador humano encarrega-se de transmitir as lições. Você pode registrar, porém, que, para ensinar com êxito, não basta conhecer as matérias do aprendizado e ministrá-las. Antes de tudo, é preciso senti-las e viver-lhes substancialmente no coração. O homem que apregoa o bem deve praticá-lo, se não deseja que as suas palavras sejam carregadas pelo vento, como o simples eco de um tambor vazio. O companheiro que ensina a virtude, vivendo-lhe as grandezas em si mesmo, tem o verbo carregado de magnetismo positivo, estabelecendo edificações espirituais nas almas que o ouvem. Sem essa característica, a doutrinação quase sempre é vã. Vendo o quadro expressivo analisado pelo esclarecimento do instrutor, compreendi que o contágio pelo exemplo não constitui fenômeno puramente ideológico, mas sim que é um fato científico nas manifestações magnéticos mentais. Com exceção da própria irmã, que se encontrava possessa, os demais obsidiados naqueles momentos ficavam livres da influência direta dos perseguidores. Entretanto, menos a jovem que reagia valorosamente, os outros apresentavam singular inquietude, ansiosos de se reunirem de novo no campo da atração dos algozes. Veja só que coisa. Auxiliares nossos haviam arrebatado os verdugos, expulsando-os daqueles corpos enfermos e atormentados. Todavia, os interessados nas melhoras físicas psíquicas primaram pela ausência íntima, conservando-se a longa distância espiritual dos ensinamentos do doutrinador encarnado, ao influxo dos mentores do mais alto. Ministrava com admirável sentimento. A atitude deles era de insatisfação e ansiedade. Dir-se-ia que não suportavam a separação dos obsessores invisíveis. Olhem só, habituado a enfermos que, pelo menos, aparentemente demonstravam desejo de cura. Aparentemente demonstravam desejo de cura. Estranhei a posição mental daqueles que se reuniam em pequenino grupo à nossa frente, tão lamentavelmente desinteressado do remédio que a espiritualidade lhe oferecia por amor. Alexandre percebeu minha surpresa e observou-me. Em geral, 90% dos casos de obsessão que se verificam na crosta constituem problemas dolorosos e intrincados. Quase sempre, o obsidiado padece de lastimável cegueira com relação à própria enfermidade. E por quê? Não atende ao chamamento da verdade pela cristalização personalista, torna-se presa fácil e inconsciente, embora responsável, de perigosos inimigos das zonas de atividades grosseiras. Comumente verificam-se casos dessa natureza em vista de ligações vigorosas e profundas pela afetividade mal dirigida ou pelos detestáveis laços de ódio, que, em todas as circunstâncias, é a confiança desequilibrada convertida em monstro. O orientador amigo fez longa pausa, verificando os trabalhos em curso, mas como quem desejasse socorrer-me com lições inesquecíveis na luta prática, prosseguiu, apesar das absorventes obrigações da hora. Por esse motivo, André, ainda mesmo para o psiquiatra esclarecido à luz do espiritismo cristão, a maioria dos casos dessa ordem é francamente desconcertante, em virtude dos ascendentes sentimentais. Cada problema destes exige solução diferente, porque são casos diferentes.
Além disso, importa notar que os nossos companheiros encarnados observam somente uma face da questão, quando cada processo deste teor se caracteriza por aspectos infinitos com vistas ao passado dos protagonistas encarnados e desencarnados. Diante do obsidiado, fixam apenas um imperativo imediato, o afastamento do obsessor. Mas como rebentar de um instante para outro algemas seculares forjadas nos compromissos recíprocos em vida comum? Como separar seres que se agarram uns aos outros ansiosamente por compreenderem que na dor de semelhante união permanece o preço dos resgates impensáveis? Efetivamente, não faltam os casos raros, embora de libertação quase instantânea. Aí, porém, vemos o fim de laborioso processo redentor, ou então encontramos o doente que, de fato, faz violência a si mesmo, a fim de abreviar a cura necessária. Examinando a extensão dos obstáculos ao restabelecimento completo dos enfermos psíquicos, considerei. Depreende-se então que Alexandre, porém, não me deixou terminar, cortando-me a frase inoportuna, respondeu: já sei o que vai dizer. Verificando as dificuldades que relaciono para o seu aprendizado natural, você pergunta se não será infrutífero o nosso trabalho e se não será melhor entregar o obsediado à própria sorte. Esta observação, contudo, é um contrassenso. Se você estivesse na terra, ainda na carne, e visse um filho amado em condições pré-agônicas, totalmente desenganado pela medicina humana, teria coragem de abandoná-lo ao sabor das circunstâncias? Não confiaria em algum recurso inesperado da providência divina? Não aguardaria ansioso a manifestação favorável à natureza? Quem está firmemente no ângulo do coração de um homem, nosso irmão, para dizer com certeza matemática se ele vai reagir contra o mal ou deixar de fazê-lo? Se pretende o repouso ou o trabalho ativo? Não podemos, desse modo, mobilizar qualquer argumento intelectual para fugir ao nosso dever de assistência fraterna, ao ignorante e sofredor. Urge atender a nossa parte de obrigação imediata, compreendendo que a construção do amor é também uma obra de tempo. Nenhuma palavra, nenhum gesto ou pensamento nos serviços do bem permanece perdido. Compreendi a nobreza da observação e mantive-me em silêncio. E porque o meu orientador voltasse a cooperar ativamente nos trabalhos em andamento, passei a examinar os doentes psíquicos, enquanto o doutrinador terreno prosseguia em sua luminosa tarefa de evangelização. A jovem que reagia contra a perigosa atuação dos habitantes das sombras demonstrava regular normalidade em seu aparelho fisiológico. Semelhava-se a alguém que movimentava todas as possibilidades na defensiva para conservar intacto o equilíbrio da própria casa. Entretanto, os demais exibiam lamentáveis condições orgânicas. A desventurada possessa apresentava sérias perturbações, desde o cérebro até os nervos lombares e sacros, demonstrando completa desorganização do centro da sensibilidade, além de lastimável relaxamento das fibras motoras. Tais desequilíbrios não se caracterizavam apenas no sistema nervoso, mas igualmente nas glândulas em geral e nos mais diversos órgãos. Nos demais obsidiados, os fenômenos de degradação física não eram menores. 2 deles revelavam estranhas intoxicações no fígado e rins. Outro demonstrava singular desequilíbrio do coração e pulmões, tendendo insuficiência cardíaca, conúbio com a pré-tuberculose avançada. Nossa, quantos problemas! Enquanto examinava atento aqueles inquietantes quadros clínicos, o orientador encarnado na Assembleia, fazendo-me intérprete de grandes benfeitores do nosso plano de ação, espalhava o amor cristão e a sabedoria evangélica
a longos jorros, efetuando com extrema fidelidade ao Cristo a semeadura da caridade, da luz e do perdão. Desejando a minha elevação nas atividades construtivas, Alexandre aproximou-se de mim e observou: repare no serviço de fraternidade legítima. Não temos o milagre das transformações repentinas, nem a promoção imediata aos planos mais elevados, dos que se demoram no campo inferior. A tarefa é da sementeira de cuidado, persistência e vigilância. Não se quebram grilhões de muitos séculos num instante, nem se edifica uma cidade em um dia. É indispensável desgastar as algemas do mal com perseverança e praticar o bem com ânimo evangélico. Os serviços iam a termo. Percebendo que o meu instrutor voltava à nossa conversação mais fácil, expus-lhe as minhas observações, perguntando em seguida: ante os distúrbios fisiológicos que foi-me dado verificar nos enfermos psíquicos, devo considerá-los como doentes do corpo também? Perfeitamente, asseverou o instrutor. O desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral das células orgânicas. Eu vou ler de novo. André pergunta se esse processo de obsessão psíquica pode levar a problemas do corpo, ao que é respondido: perfeitamente, asseverou o instrutor. O desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral das células orgânicas do corpo físico. É por esse motivo que as obsessões quase sempre se acompanham de características muito dolorosas. A intoxicação da alma determinam as moléstias do corpo, certo? Antes que eu pudesse voltar à pergunta, percebi que a reunião estava sendo definitivamente encerrada por parte dos amigos da crosta. Interrompera-se a cadeia magnética defensiva. Notei surpreendido que a jovem, resoluta e firme na fé, alcançara melhoras consideráveis, enquanto a possessa ia retirar-se com a situação inalterada. Reparei os 3 outros enfermos. Tão logo se quebrou a corrente de vibrações benéficas ali estabelecida, voltaram a atrair intensamente os verdugos invisíveis, cuja influenciação se haviam habituado, demonstrando escasso aproveitamento. Há uma simbiose entre a vítima e o obsessor. Precisamos entender isso. Valendo-se da hora, acerquei-me de Alexandre para não perder as suas lições alusivas ao assunto e indaguei: como agir nas conclusões finais no tratamento aos obsidiados? Ele sorriu e respondeu: em todas as nossas atividades de socorro há sempre imenso proveito, ainda mesmo quando a sua extensão não seja perceptível ao olhar comum. E qualquer doente dessa natureza que se dispõe a cooperar conosco em benefício próprio, colaborando decididamente na restauração de suas atividades mentais, regenerando-se à luz da vida renovadora, no Cristo, pode esperar o restabelecimento da saúde relativa ao corpo terrestre. Quando a criatura, todavia, roga a assistência de Jesus com os lábios, sem abrir o coração à influência divina, não deve aguardar milagres de nossa colaboração. Podemos ajudar, socorrer, contribuir, esclarecer. Não é, porém, possível improvisar recursos cuja organização é trabalho exclusivo dos interessados. Penaliza-me, porém, o quadro clínico dos obsidiados infelizes. Considerei sob forte impressão quão dolorosa a condição física de cada um. Sim, revidou o instrutor. O problema da responsabilidade não se circunscreve a palavras. É questão vital no caminho da vida. Preservando os seus filhos contra os perigos, o rebaixamento
criou Deus os aparelhamentos das luzes religiosas, acordando as almas para a glorificação imortal. Raros homens, entretanto, se dispõem a respeitar os desígnios da religião, olvidando voluntariamente que as menores quedas e mínimas viciações ficam impressas na alma, exigindo retificação. Você está observando aqui alguns pobres obsidiados em processo positivo de tratamento, mas esquece que inúmeras criaturas, ainda na carne, não obstante informadas pela religião quanto à necessidade do espírito, se deixam empolgar pelo apego vicioso no campo das sensações de várias ordens, contraindo débitos assumindo compromissos pesados e arrastando companheiros outros em suas aventuras menos dignas, forjando laços fortes para os dolorosos dramas de obsessão do futuro. Cabe a cada um de nós, é difícil, a gente entende, mas é um passo que a gente pode dar. E depois de sorrir paternalmente, acrescentou: que deseja você? É certo que devemos trabalhar tanto quanto esteja ao nosso alcance, pelo bem do próximo. Todavia, não podemos exonerar os nossos semelhantes das obrigações contraídas. Se a gente deve, tem que acertar as contas, que seja por amor. O servo fiel não é aquele que chora ao contemplar as desventuras alheias, nem o que as observa de modo impassível, a pretexto de não interferir no labor da justiça. O sentimentalismo doentio e a frieza correta não edificam o bem. Entende? O bom trabalhador é o que ajuda, sem fugir ao equilíbrio necessário, construindo todo o trabalho benéfico que esteja ao seu alcance, consciente de que o seu esforço traduz a vontade divina. Alexandre não podia ser mais claro. Compreendi-lhe o esclarecimento instrutivo, mas notando a saída dos enfermos, sob o amparo vigilante dos familiares que os aguardavam à porta, voltei a indagar: meu amigo, e se conseguíssemos o afastamento definitivo dos perseguidores implacáveis? É que todo mundo acha que é fácil, né? Vai lá, tira, separa e está resolvido. Na qualidade de antigo médico do mundo, reconheço que esses doentes psíquicos não trazem as enfermidades de que são portadores, circunscritas à mente. Com exceção da jovem, que reage valorosamente, os demais revelam estranhos desequilíbrios do sistema nervoso, com distúrbios do coração, fígados, rins e pulmões. Admitamos que fosse obtida a conversão dos verdugos que os atormentam. Voltariam depois disso à normalidade orgânica? Alcançariam o retorno à saúde completa? Alexandre meditou alguns momentos antes de responder e asseverou em seguida: André, o corpo de carne é como se fora um violino entregue ao artista, que nesse caso é o espírito encarnado. Torna-se indispensável preservar um instrumento dos animáculos destruidores e defendê-lo contra os ladrões. Observou a jovem que tudo faz por guardar-se do mal? Tem estado a cair sob golpes dos perseguidores que lhe assediam impiedosamente o coração. Entretanto, como alguém que atravessa longa e perigosa senda sobre o abismo, confiante em Deus, ela tem recorrido à prece incessantemente, estudando a si mesma, mobilizando as possibilidades de que dispõe para não perturbar a ordem dentro dela própria. Na tentação de que é vítima, tem essa irmã a provação que a redime. Ela, porém, com o heroísmo silencioso do seu trabalho, tem estabelecido os próprios perseguidores, compelindo-os à meditação e à disciplina. Segundo vê, essa lutadora sabe preservar um instrumento que lhe foi confiado,
convertida em doutrinadora dos verdugos, pelo exemplo de resistência ao mal, transforma os inimigos, iluminando a si mesma. Vemos? Ante a colaboração desta natureza, temos o problema da cura altamente facilitado. Não se verificará, porém, o mesmo com aqueles que não se acautelam com a defesa do instrumento corporal. Entregue aos malfeitores, o violino simbólico a que nos referimos pode permanecer semidestruído. E ainda que seja restituído ao legítimo possuidor, não pode atender ao trabalho da harmonia com a mesma exatidão de outro tempo. Um Stradivarius pode ser autêntico, mas não se fará sentir com as cordas rebentadas. Como vemos, os casos de obsessão apresentam complexidades naturais, e na solução deles não podemos prescindir do concurso direto dos interessados. Compreendo, exclamei. E em virtude da pausa mais longa que o mentor imprimiu à conversação, obtemperei. Convenhamos, porém, que os perseguidores se convertam, que se afastem definitivamente do mau caminho, depois de se viciarem o organismo das vítimas durante longo tempo. Nesse caso, não terão elas o restabelecimento imediato? Imediato? Não recuperarão o equilíbrio fisiológico integral? Com a bondade que lhe é peculiar, Alexandre respondeu: já observei acontecimentos dessa ordem, e quando se verificam, os antigos verdugos se transformam em amigos, ansiosos de reparar o mal praticado. Por vezes, conseguem, recebendo ajuda dos planos superiores, a restauração da harmonia orgânica naqueles que lhe suportam a desumana influência. No entanto, na maioria dos casos, as vítimas não mais restabelecem o equilíbrio do corpo. Ou seja, é possível, mas isso é raríssimo. E permanecem de saúde incompleta até o sepulcro? Perguntei, fortemente impressionado. Sim, elucidou Alexandre tranquilamente. Observando-me, porém, o espanto enorme, o orientador acrescentou: seu assombro prende-se ainda à deficiente análise humana. O perseguidor, reconhecido como tal entre os companheiros encarnados, pode revelar modificações, mas talvez a suposta vítima não esteja convertida. Vemos? Na obsessão, as dificuldades não são unilaterais. O eventual afastamento do perseguidor nem sempre significa a extinção da dívida. Em qualquer parte do universo, André, receberemos sempre de acordo com as nossas próprias obras, O assunto sugeria grandes e belas interrogações, mas exigências outras requisitavam-nos mais além. Alexandre dispôs a partir, despedindo-se afetuoso dos cooperadores, e acompanhei-o em silêncio, meditando na grandeza das mínimas disposições da justiça divina. Meus amigos, esse capítulo vasto seria ótimo um seminário imenso sobre esse tema, pois é o que mais leva pessoas aos centros espíritas, é a dor da obsessão. Vamos à análise certamente parcial de tudo que foi dito aqui, pois é claro que muitos parágrafos deveriam ter sido destacados e explicados agora a seguir. Eu conto com a cooperação de vocês para que tragam esses pequenos detalhes que ficaram para trás para a nossa discussão, seja no contato pessoal, seja nos comentários no YouTube ou no Facebook. Vamos lá. Primeira observação. Era necessário reduzir, tanto quanto possível, a heterogeneidade vibratória do ambiente, o que compelia a direção da casa a limitar o número de encarnados nos serviços de benefício espiritual. Ou seja, as pessoas presentes
nos trabalhos de atendimento espiritual dessa natureza, precisam estar seriamente atuantes na tarefa, centradas na atividade e não dispersas em suas preocupações pessoais e tampouco movidas por curiosidades levianas. O número de pessoas presentes deve ser apenas o necessário. Quanto mais pessoas, mais difícil manter o foco no trabalho. Mais pessoas podem dispersar o pensamento, dificultando o trabalho dos espíritos amigos. Porque nesse momento é preciso haver uma vibração magnética coesa. Então, no mínimo, essas pessoas que participam, não diretamente do trabalho, se estiverem presentes, precisam estar com pensamentos dignos, em oração, em qualquer atividade, menos a atividade pessoal. Ela não pode lembrar do que tem que fazer amanhã, do que foi feito a ela, não deve considerar casos semelhantes que ela conheça. Então, no mínimo, uma prece. No mínimo, estar em estado de prece. André pergunta a Alexandre se todos obsediados é médium. E ele responde que todos somos, de alguma forma, médiuns, mesmo os desencarnados. E diz ainda, o obsediado, porém, acima de médium, quer dizer, além de ele ser um médium de energias perturbadas, é quase sempre um enfermo, representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. Percebemos que ele inclui os espíritos obsessores, também como doentados. Todos estão precisando de auxílio e esclarecimento. No meu curto modo de ver, as pessoas que buscam atendimento espiritual em estados de obsessão deveriam ser estimulados a educar a mediunidade e elevar o seu conhecimento das leis eternas, pois se simplesmente resolverem o problema imediato, em breve tempo retornará à casa espírita com outro problema similar. Nós vimos isso explicado aqui. A pessoa liberta da situação, em seguida ela retoma, porque ela, muitas vezes, atrai o mesmo obsessor, porque existe uma simbiose. O caso que as juntou é delas numa vida anterior. Então, somente o amor mútuo, somente a mudança de hábito vai fazer com que a pessoa que atraiu essa obsessão se liberte desse mesmo obsessor e de muitos outros. Então, a transformação necessária é muito grande. Seguindo, esclarece Alexandre que entre o obsessor e o obsidiado há trama multissecular de cada um deles. Não ponderam que o obsediado e o obsessor são duas almas a chegarem de muito longe, extremamente ligadas nas perturbações que lhes são peculiares. É muito difícil identificar a verdadeira vítima com visão circunscrita ao corpo terrestre e ao momento atual. A tendência dos que estão encarnados é achar que o encarnado é uma vítima e o espírito obsessor o culpado. Na verdade, ambos têm reajustes a fazer, problemas que carregam desde vidas anteriores. Não devemos julgar quem é culpado de que, e sim tentar encaminhar ambos a um caminho de conciliação, pois certamente terão que voltar a estar juntos no plano físico e acertar esses erros do passado. Devem repassar as situações, mas com novas atitudes, de modo a superarem os dramas passados. Quer dizer, não adianta pegar esse obsessor e levar ele para muito longe. Não adianta nada, ele vai ter que resolver a situação. 4. Todo esforço nobre resulta um bem que fica indestrutível na esfera espiritual. Lembro que todo o texto em amarelo é cópia fiel da obra, do livro que foi escrito. Em branco, meu comentário. Importantíssima informação. Todo bem que fazemos é indestrutível. O bem sempre é progresso garantido. O mal que fazemos, fruto da ignorância,
pode ser reparado em qualquer tempo em que desejarmos nos corrigir. Precisamos insistir no bem, pois assim teremos mais resistência às más tendências. Eu sempre repito, o bem, o comportamento é como o exercício físico na academia. Você tem que insistir no exercício até que ele faça parte de nós. Então você vai levantar o peso até que o seu corpo tenha sido modificado. A espiritualidade é a mesma coisa. Então as primeiras vezes você vai à academia por obrigação, porque pagou a mensalidade. É a mesma coisa, você vai fazer o bem de forma como um dever. Eu não estou fazendo porque eu gosto, estou fazendo porque eu preciso. Mas à medida que você vai fazendo repetidamente aquele gesto benéfico, você vai se acostumando com aquilo e chega a um ponto que você precisa de fazer o bem. Faz parte de você. Certo? Seguindo. Diz Alexandre que não se deve fazer promessas formais de cura às famílias dos enfermos, dos que chegam doentes por obsessão. Vale observar que não podemos, em tempo algum, prometer o que cabe aos outros realizar. Quando temos a oportunidade de esclarecer alguém que chega adoentado espiritualmente, somente ele pode ter os esforços necessários para a cura espiritual. Nem os encarnados, nem os espíritos protetores vão de um momento para o outro resolver o problema dessas duas pessoas. Encarnado e desencarnado promoveram no passado, como consequência no presente. De modo geral, as pessoas acreditam que basta ir à casa espírita depois de um atendimento e está tudo resolvido. Não é verdade? Não é isso que as pessoas pensam? Tirou, acabou, encerrou o assunto. Não é assim. Certos casos, não raros, o obsediado está satisfeito na posição de desequilíbrio. Há que esperar o término de sua cegueira e redução da rebeldia que lhe é própria, ou o afastamento da ignorância. Não é tirar o obsessor, é tirar a ignorância que lhe oculta a compreensão da verdade. Digo eu, de modo geral, a pessoa persiste em sua posição de erro, apesar da dor e desassossego, persiste na atitude. Nesses casos, só o tempo resolverá a questão, quando o amadurecimento, o resultado da dor constante, facilitará o entendimento necessário ao reajuste de atitudes. É como a planta, que a gente enrola, que a gente poda, que a gente amarra, é a mesma coisa. André percebe a chegada de outros espíritos além do relacionados aos casos em tratamento. Diz Alexandre, são nossos intérpretes junto às entidades perseguidoras. Ou seja, os obsessores não podem ver os espíritos protetores que ali estão para ajudar. Então, esses espíritos intérpretes que veem os protetores e são vistos pelos obsessores, atuam como intermediários na comunicação. É um tipo de mediunidade. Sabemos que os espíritos mais elevados podem, se quiserem, serem vistos, até mesmo para os encarnados, mas nem sempre essa medida é proveitosa, sem falar que há um desgaste de energia desnecessário. 8. Doutrinador desencarnado. Vemos na descrição do caso que o chamado intérprete atua como orientador. Ele, conhecedor dos detalhes de cada caso, tem mais chance de ser capaz de convencer o obsessor de mudar de atitude que o orientador encarnado, que não conhece o caso por dentro, que conta apenas com as regras de bem agir que nos ensina o Evangelho. Os bons orientadores encarnados devem dar mais espaço para esses auxiliares desencarnados, estimular que os pacientes espirituais os escutem com atenção. Também aqui, diante dos casos, ao caos desolado dos espíritos infelizes, é necessário utilizar o verbo no princípio da verdadeira iluminação.
O orientador, seja encarnado ou desencarnado, precisa de argumentos sólidos e coerentes para com isso. E para isso precisa ser conhecedor profundo, não só das leis divinas, como também dos exemplos de Jesus. Orientadores que também têm mazelas espirituais passam a ser usados como referências que justificam os argumentos do obsessor. Então, o orientador encarnado está lá dizendo para, seja o encarnado, seja o desencarnado, para as vítimas do processo, porque ambos são vítimas, se comportem assim ou assado, mas ele mantém pensamentos negativos, ele também tem erros, ele também tem emoções contra esse ou aquele com quem ele conviva. Como é que ele vai ensinar se ele mesmo não aprendeu? Como é que ele vai ensinar o amor se ele também briga com o síndico do prédio, com a esposa, com o filho? Não adianta, ele não tem autoridade para falar isso, não é? Então, é um processo difícil, que é preciso haver honestidade. O orientador encarnado, ou ele se modifica também, ou ele evita recomendar coisas que ele ainda não superou. Deixe isso para o orientador espiritual, que está do lado de lá, também fazendo a tarefa. Não é? Precisamos ter humildade de conhecermos os nossos erros, as nossas faltas, a nossa incapacidade de dizer ao outro o que fazer, se nós mesmos ainda não aprendemos. Também aqui, seguindo, diante do... eu já li isso, né? Mas eu vou ler outra vez, não é à toa. Vamos lá. Também aqui, diante do caos desolado dos espíritos infelizes, é necessário utilizar o verbo no princípio da verdadeira iluminação. Vamos seguir. 11. Ajudar-se magneticamente ao infeliz, a fim de que as reminiscências deles pudessem abranger alguns quadros do passado distante. Em determinados casos, os orientadores espirituais se valem de técnicas magnéticas para que o vingador veja o próprio passado remoto e os próprios atos que geraram a série de cobranças mútuas. Mas, mais uma vez, cada caso é um caso. Nem todos sabemos se esse espírito ignorante que está em processo de cobrança tem a capacidade de entender os seus próprios atos em passado remoto. Algumas vezes isso é possível, outras vezes não. Então, nós encarnados não temos esse conhecimento. Os orientadores espirituais algumas vezes têm e eles tomam esse recurso como uma ferramenta. Então, não cabe a gente fazer isso. Envolvida na corrente de nossas vibrações fraternas, recupera a normalidade orgânica absoluta, embora em caráter temporário, a jovem que tinha mais capacidades de disciplina e esforço em melhorar-se, sentia plenamente a ajuda que recebia na casa espírita, mas esse bem-estar seria temporário, pois fora da casa espírita estaria novamente exposta às vibrações gerais do planeta e seus habitantes. Então, a pessoa que passa por um processo dessa natureza é a mesma coisa que um dependente químico. Ele precisa de uma disciplina maior, ele precisa de uma constância maior. Como eu já disse hoje mesmo aqui, é como na academia de atividade física. Seria interessante que ela tivesse uma atividade de caridade, ajuda ao próximo, semanal, ela ir lá e ajudar naquilo que ela tiver aptidão, porque disso depende o seu comportamento. É importante que ela tenha um hábito de leitura edificante, diária, porque ela vai ajudar a si mesmo e vai ajudar aquele que a está acompanhando. E dessa forma, os dois juntos vão melhorar.
É o único caminho seguro e certo de êxito. 13. Apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura positiva. Caso se deixe ligar a obsessores, nossas atividades de assistência estão quase circunscritas a meros trabalhos de socorro, objetivando resultados longínquos. É como se a pessoa chegasse lá com uma fratura e nós vamos pôr ali um curativo em cima e deixar a fratura embaixo. O paciente precisa participar, com mudança de hábitos, leituras edificantes, comportamento caridoso para com as pessoas, atividade de benemerência. Não tem jeito, precisa da academia espiritual, vamos chamar assim. Ela precisa se inscrever numa academia de exercícios espirituais, fazendo o bem, se possível numa instituição, e isso tem que ser constante, seja semanal, seja o que for, precisa ir regularmente. É o único caminho. 14. Com respeito aos orientados encarnados. Vamos lá. Para ensinar com êxito, não basta conhecer as matérias do aprendizado e ministrá-las. Antes de tudo, é preciso senti-las e viver-lhes a substancialidade do coração. A gente já comentou isso várias vezes. Não adianta você dizer, não coma açúcar. Você precisa, você mesmo, evitar o açúcar para você ter competência para dar esse exemplo, como nos ensinou Gandhi. Por isso, aqueles que se colocam como orientadores em processos de desobsessão precisam ter não só caráter íntegro, conhecimento das leis evangélicas, mas também equilíbrio, ponderação, amor ao próximo, seja o obsessor ou obsidiado, pois ambos são irmãos doentes. E nós já vimos ligados. Os dois são ligados pelos problemas que aconteceram no passado. Não adianta separar um do outro, tem que resolver o problema, porque mais cedo ou mais tarde eles vão novamente se encontrar no plano físico e vão ter que resolver essa situação. Então, se conseguir com que eles se perdoem antes disso, a cura durante o plano encarnado é mais fácil. Se referindo aos pacientes encarnados, dir-se-ia que não suportavam a separação dos obsessores invisíveis, habituado a enfermos que, pelo menos, aparentemente demonstravam um desejo de cura. Eles desejavam se curar, mas eles estavam sempre juntos sem mudarem reciprocamente. É comum que haja uma ligação entre obsessor e obsidiado, pois o fato que os une é comum aos dois espíritos. Nós já dissemos isso aqui hoje. Essa ligação será duradoura. Por isso é tão importante que haja um entendimento e perdão mútuo, para que então possa ter uma vivência de paz, resolvendo finalmente a questão que os magoou por tanto tempo. A ideia de separá-los para que se curem é equivocada. Cedo ou tarde vão se encontrar e todo o processo tem reinício e às vezes agravamento. Se essa dupla, encarnado ou desencarnado, que estão em processo obsessivo, não se perdoarem, e se forem levadas a reencarnar novamente e estarem juntas, elas podem, levadas por esse ódio, agravarem ainda mais a situação, repetindo o erro mais uma vez. Então, o problema não é mais um, são dois, são quatro, são seis, e assim só se piora. Então, o único caminho é o entendimento mútuo, não tem outro. 16. Os orientadores encarnados observam apenas o momento atual, mas cada problema desses exige solução diferente. Além disso, importa notar que os nossos companheiros encarnados observam somente uma face da questão, quando cada processo desse teor se caracteriza por aspectos infinitos com vistas ao passado, dos protagonistas encarnados e desencarnados. Como poderemos avaliar as responsabilidades de cada um
se não se conhece o passado? Por isso apenas podemos estimular a pacificação da relação entre ambos. É como abrir um livro no meio e olhar uma situação. Uma pessoa ofendendo outra, agredindo outra. Nós não vimos as páginas passadas. Nós não vimos o que aconteceu antes. Como é que nós podemos julgar naquela página quem está certo e quem está errado? Não é verdade? Vamos adiante. 17. Alexandre interrompe os pensamentos de André, mesmo antes que ele verbalize. André, frente a todas as variáveis descritas, conclui: não será infrutífero o nosso trabalho, e se não será melhor entregar o obsediado à própria sorte. Ao que Alexandre contesta, comparando a situação com a possibilidade de vermos um filho nosso desenganado pela medicina e nossa natural busca por qualquer solução, mesmo que aparentemente milagrosa, precisamos agir sempre em direção ao socorro, do amparo, como gostaríamos de ser socorridos. Não é verdade? A gente não vê tantas pessoas acreditando que aquele chá daquela planta vai salvar a pessoa de uma doença mortal? E a gente não toma o chá? Não é? Inconscientemente nós sabemos que aquele chá não vai fazer nada, mas naquele momento está dando consolo. E isso basta. Vamos seguir ajudando sempre. 18. André pergunta a respeito dos desequilibrados espirituais. Devo considerá-los como doentes do corpo também? E responde Alexandre: o desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral das células orgânicas. As intoxicações da alma determinam moléstias do corpo. Não é? Nos diz então que um mal espiritual pode acarretar em doenças físicas, ou seja, que acabam por precisar também de atendimento da medicina material. Então, uma pessoa com determinado ódio, com determinada influência, que ela atraiu por ela ter similaridade, afeta um órgão físico, o rim, o fígado, o pulmão, o coração. E vai aparecer o mal que aparece lá no exame físico, no exame de imagem, no raio-x, no que quer que seja. Aparece, lá está. Certo? Então, nós precisamos que o médico material também nos socorra para diminuir o dano. Então, um atendimento espiritual não prescinde de um atendimento do médico, do medicamento físico. 19. Quanto aos que tentam orientar os doentes da alma com teses que eles mesmos não praticam, alerta Alexandre. Sem essa característica, a doutrinação quase sempre é vã. Não adianta nada. A pessoa, o espírito lá do lado dá risada. Como ele me manda parar de fazer isso se na casa dele ele faz igual? Não é? Se ele critica o governo e não obedece às leis, não é? A gente está vendo muito isso aqui no século XXI, não é mesmo? 20. Terminada a corrente magnética, voltaram a atrair intensamente os verdugos invisíveis. Portanto, os tratamentos são dados, mas poucos os aproveitam plenamente. Apesar disso, é dever perseverar, atendendo a todos. Um dia aproveitarão a oportunidade. E como disse o Alexandre, o bem que é feito nunca se perde. Alguma coisa melhorou. 21. Mínimas viciações ficam impressas na alma. Mínimas viciações ficam, mesmo as mínimas. Tudo o que fazemos, de certo ou de errado, fica registrado em nossa alma, nosso perispírito, e carregamos essas marcas, essas cicatrizes. Espíritos mais elevados podem ver essas marcas, como nos foi exemplificado quando André esteve nas câmaras do posto de socorro, quando apuraram a visão e viram o passado daqueles corpos de aparências de múmias, assim como na mulher que pediu socorro e mostrava as chagas negras dos abortos realizados, nós, quando encarnados, podemos esquecer. E mesmo depois de voltarmos ao plano espiritual, podemos esquecer de muitas dessas manchas, mas elas estão lá. Lembram que Narcisa disse
que pode passar por um processo magnético e ver seus últimos 300 anos? Mais que isso, ela não suportaria recordar, não é? 22. Pergunta André. Admitamos que fosse obtida a conversação. Vou ler outra vez. 22. Pergunta André. Admitamos que fosse obtida a conversão dos verdugos que os atormentam. Voltariam depois disso à normalidade orgânica? Alcançariam o retorno à saúde completa? E responde Alexandre. O corpo de carne é como se fora um violino entregue ao artista, que neste caso é o espírito reencarnado. Torna-se indispensável preservar um instrumento dos animálculos destruidores e defendê-los contra os ladrões. Concluímos depois que, roubado, a recuperação é difícil. Não é? Deu caruncho na madeira. A gente pode ir lá, tampar, arrumar, mas vai ficar uma cicatriz. 23. Alexandre segue exemplificando a pergunta anterior de André, usando a jovem que luta com sua melhora como exemplo. Convertida em doutrinadora dos verdugos. Pelo exemplo de resistência ao mal, transforma os inimigos, iluminando a si mesma. O esforço em melhorar-se e a constância na prece e estudo acaba por estimular os perseguidores a serem também pessoas melhores. Ou seja, obsessores interferem nos encarnados, mas também estes podem estimular os obsessores, a via de mão dupla. É aquilo que já comentamos hoje aqui. Então, aquele que se percebe perseguido por alguém desencarnado e resolver a sua situação, ele deve ter um comportamento reto, com o maior esforço possível, seja com as suas orações, suas leituras edificantes, o seu exercício no bem, na paciência, na concórdia, na fraternidade. Então, o espírito que a está acompanhando, ele vai tentar impedir isso, mas a resistência, a perseverança vai fazer com que ela melhore, a encarnada melhore, e aquele desencarnado também perceba, opa, pera lá, isso aqui traz conforto, isso aqui vai pacificar, ela melhorou o comportamento, ela não é mais como era antes. E vai ser um processo duradouro e perfeito. É o único caminho que dá resultado. 24. E completa Alexandre mais adiante, ainda falando sobre a cura física dos males relacionados à obsessão. Já observei acontecimentos dessa ordem, e quando se verificam, os antigos verdugos se transformam em amigos, ansiosos por reparar o mal praticado. Na maioria dos casos, as vítimas não mais restabelecem o equilíbrio do corpo. Quer dizer, aquele que fez todo o mal físico, aquele desencarnado, obsessor, que provocou a situação ao encarnado, levou a males físicos, uma vez que ele se regenera pelo comportamento de ambos, ele tenta reverter a situação, porque ele sabe que fez errado. Então ele quer corrigir ainda no plano espiritual o mal que fez. Dificilmente ele consegue, mas a tentativa é valorosa. 25. Isso porque o obsessor pode ter se regenerado parcialmente, mas a pseudo-vítima não. Também tem esse motivo. Então, o obsessor se regenerou, mas a vítima não. Ele continua fazendo os mesmos erros. Então, ele não consegue recuperar o seu corpo físico. O eventual afastamento do perseguidor nem sempre significa a extinção da dívida. Tem que voltar e recuperar, presencialmente os dois. Todos podemos ser perdoados, mas o ressarcimento é importante para os dois envolvidos. Ai, meus amigos, a lição, como eu já disse antes, merece ser
estudada repetidamente, para que todos esses conceitos façam parte do nosso conhecimento permanente. Nós precisamos entender esse processo para que possamos ser úteis, não só para nós mesmos, para aqueles em que nós estamos constantemente aconselhando no dia a dia, para a gente não dizer besteiras, não é verdade? Temos o compromisso com a verdade. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. É o que nós precisamos fazer. Foi uma alegria ter estado com vocês por essa hora e meia de estudos, que deve ser repetida muitas vezes. Foi uma alegria. Até o nosso próximo encontro.